Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora lá então, vamos dar sequência à nossa matéria, ao nosso direito penal. Nós estamos trabalhando o tema princípios do direito penal. Estamos falando dos princípios constitucionais, aqueles previstos na Constituição Federal de 88. Ao todo são 5 princípios. E nós já vimos um deles, né? O que nos tomou maior tempo, claro, que é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Agora, nós temos outros 4 princípios, também constitucionais, mas que são menores. Então, com certeza também o conteúdo deles é menos complexo e vocês não vão ter maiores problemas. O próximo princípio que nós temos, então, é o princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Bom, meus caros, para começar, a gente precisa saber qual é a base legal, né? Como sempre. Onde é que a gente encontra esse princípio? Obviamente, a gente tem uma certeza. Uma certeza nós temos, que é o artigo, que é a Constituição Federal. E nós temos também aqui o artigo 5º. Artigo 5º, inciso, acreditem, 39 da Constituição de 88. Professor, tem alguma coisa errada aí. Porque, pelo que eu vi nos vídeos anteriores, tu disseste que o 5º 39 falava da reserva legal. Tu está dizendo agora que o 5º 39 fala da anterioridade? Aham. É que o 5º 39 traz os dois. O 5º 39 traz tanto a reserva legal quanto a anterioridade. Ah, então eles são sinônimos? Não. O dispositivo constitucional traz os dois. Mas isso não quer dizer que eles sejam sinônimos. São princípios distintos. E acreditem, ainda para mais uma informação importante. O artigo 1º do Código Penal também traz a anterioridade. Dessa forma, pessoal, eu também posso afirmar a vocês que do mesmo jeito que a reserva legal, nós temos aqui uma cláusula pétrea. Mesmo que o artigo 1º desapareça do Código Penal, suma do Código Penal, nós continuamos tendo que obedecer à anterioridade. E um detalhe muito importante também, pessoal, que é bom que eu queria que vocês entendessem. Todas as regras contidas no artigo 5º 39 e o artigo 1º que valem para a reserva legal, vale também para a anterioridade. Por exemplo, os fundamentos. Na reserva legal nós temos o fundamento jurídico, que é a taxatividade. Logo, na anterioridade nós também temos a taxatividade. A pena tem que estar prevista em lei ali. E nós não podemos usar analogia, a não ser para beneficiar o réu. E o fundamento político de controle. O mesmo vale para a anterioridade. Ela freia o ímpeto do Estado. Da mesma forma. Certo? Bom, o fato, pessoal, é que a gente precisa saber o que quer dizer o princípio da anterioridade. A anterioridade quer dizer o seguinte, que não basta um crime ter previsão legal e a pena ter previsão legal. Tanto essa conduta criminosa
quanto à pena aplicada, elas precisam existir antes que o sujeito pratique o fato. Tem que ocorrer antes do indivíduo praticar aquela conduta. Por quê? Porque se não existisse o princípio da anterioridade, o fundamento político ia por terra. Não havia segurança social. Jogar o pincel para cima, lembram? O Estado quer me punir. Eu vou dizer, não pode. Não pode porque não tem previsão legal de crime e pena. Aí o Estado diz, então eu vou criar agora. Pronto. Eu já poderia ser punido. Mas aí eu vou dizer, nada disso. Porque a minha conduta de jogar para cima o pincel foi antes da previsão legal e da previsão da pena. O meu comportamento teria que ser anterior. Amigos, eu só posso ser punido se eu escolho praticar a conduta criminosa e aceito aquela pena que está ali. Quando eu vou a um restaurante, eu posso escolher o prato e estou disposto a pagar o que está do lado direito do cardápio. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso ser pego de surpresa. Aí o Estado teria todo o poder do mundo para punir como bem entendesse. Perceberam? Então, meus amigos, quando eu coloco aqui, não há crime, sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ora, prezados, sejamos honestos. A reserva legal está onde? Está aqui, né? A anterioridade está onde? A anterioridade está aqui, Não há crime sem lei anterior. Não há pena sem, olha aqui, prévia. Perceberam? A conduta, então, ela tem que ser anterior. Isso mostra, pessoal, o quê? Que de regra geral, vigora a chamada irretroatividade da lei penal. A lei penal, ela gera efeitos dali para frente. Claro, existe uma exceção que nós vamos ver mais para frente, que quando for salvo para beneficiar o réu. Mas a regra é essa, vigora a irretroatividade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, que aconteça antes. Ok? Muito bem. Dito isso, pessoal, a gente tem que cuidar uma coisa, a chamada vacatio legis. O que é vacatio legis? Ou então, período de vacância de uma lei. Prezados, assim,
Vacatio legis, ou período de vacância, é um período previsto em lei, certo? Em que essa lei, embora ela exista e ela seja válida, ela ainda não entrou no campo da eficácia. Ela ainda não gera eficácia para as pessoas. Então, o legislador, ele cria uma lei, e lá embaixo ele bota assim, ó, essa lei entrará em vigor após 120 dias de sua publicação. Esses 120 dias nós chamamos de vacatio legis. Certo? Geralmente, leis de direito material, ou seja, leis que atuam no direito de punir do Estado, estabelecendo crimes e penas, geralmente tem período de vacância. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, 180 dias. Já leis processuais, que só dizem respeito ao instrumento, ao procedimento, geralmente têm aplicabilidade e eficácia imediata. Mas a grande questão é a seguinte: para que serve, em primeiro lugar, a vacatio legis? Serve, amigos, para que a sociedade comece a se acostumar com a lei. Saber que essa lei está chegando próxima de ser eficaz. E em razão disso, dela ser cada vez mais próxima de ser eficaz, a sociedade vai começando a se habituar. Aconteceu isso com a lei seca, né? Aconteceu isso com a lei de drogas, aconteceu isso com o Estatuto do Desarmamento, o pacote anticrime agora. Esse é o objetivo. E aí, meus amigos, para que a gente feche esse princípio, vem a grande pergunta: uma lei que está em período de vacância, ela pode ser aplicada? A resposta é não. Certo? Não. Se eu aplicar a lei em vacatio legis, eu estou ferindo a anterioridade da lei. Ela só vai poder gerar efeitos quando passar o período de vacância. Ah, mas é para aquela pessoa. Para ninguém, pessoal. Porque uma lei não pode ser inter partes, gerar eficácia para uma pessoa e não gerar eficácia para as outras. A lei é erga omnes. Ela gera efeito para todo mundo. Ok? Ah, e se ela for mais benéfica? Não importa. Ela não tem aplicabilidade. Aplicar uma lei penal em vacatio legis é ferir o princípio da anterioridade. Certinho? Muito bem. Vamos seguir. Terceiro princípio, princípio da humanidade, pessoal. Bom, princípio fácil de entender. Vou discorrer para você sobre ele, mas antes de mais nada eu vou botar a grande frase aqui, né? O que esse princípio diz? Diz que é vedada a aplicação de penas cruéis e que causem
grande sofrimento ao agente. Aqui está. Certo? Bom, pessoal, é óbvio que está na Constituição, é óbvio que está lá no artigo 5º, e você já tem mais ou menos ideia do que esse princípio trata, né? Primeiro, a Constituição Federal, ela diz que tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Então, meus amigos, quando uma pessoa é presa, ela perde certos bens jurídicos. Ela perde, por exemplo, o direito à liberdade. Concordam comigo? Essa pessoa vai estar privativa da sua liberdade. Ela perde, por exemplo, também o direito ao voto. Também. Ok? Mas outros bens ela não perde. Por exemplo, direito à integridade física, direito a ser chamado pelo nome, direito à alimentação, à saúde, ao vestuário. A gente tem que cuidar disso. Toda vez que uma pena atingir outros bens jurídicos que não forem aqueles únicos previstos em lei, nós vamos ter uma lesão ao princípio da humanidade. Por exemplo, eu posso aplicar pena de tortura? Não. Não por quê? Primeiro, porque nós temos tratados internacionais proibindo. Segundo, porque nós temos uma lei 9455 de 97, que diz que é crime a tortura. A Constituição veda a tortura. Então, tortura fere a humanidade. Banimento fere a humanidade. Qual é outro exemplo clássico que fere a humanidade, o princípio da humanidade? A pena de morte. A Constituição Federal diz não haverá pena de morte. A exceção é qual? Salvo em casos de guerra declarada, naqueles crimes do Código Penal Militar. Mas em tempo comum, não há pena de morte no Brasil. Fere o princípio da humanidade. Na prática, existe pena de morte no Brasil? Muitos vão dizer, professor, o bandido pode matar, tens o Tribunal do Crime. Sim, pessoal, mas eu me refiro na prática legal, na prática dentro da lei. Na prática dentro da lei, meus amigos, pena de morte não há. Podem ver, nós não temos. O Brasil, ele pode ter pena de morte de novo, como teve tempos atrás? Não. Não. Por quê? Porque por o Brasil ter sido signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678 de 92, um dos compromissos do Brasil era abolir a pena de morte. E um segundo compromisso é não mais poder adotá-lo. Então, aqueles que defendem a pena de morte, por exemplo, eu não exponho a minha opinião, ninguém sabe se eu sou contra ou a favor, até porque isso não importa, a título de prova, mas se eu sou contra a pena de morte, eu me dou bem, porque ela realmente não pode ocorrer. E se eu for a favor da pena de morte, eu vou me lamentar, porque isso não vai acontecer. A não ser que o Brasil se descredencie do tratado internacional, mas aí as consequências são muito piores. Professor, mas os Estados Unidos também não são signatários? São. Mas eles ainda têm pena de morte em alguns Estados membros? Tem. Mas os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos puderam negociar, eles têm poder de barganha. O Brasil não tem. Certo? Um outro exemplo, pessoal, de
observância ao princípio da humanidade é a proibição de penas perpétuas. Penas perpétuas, aquelas penas que são para sempre. Então, por exemplo, vocês não encontram no Código Penal ou na Constituição algum crime que estabeleça pena de prisão perpétua. Aliás, pena de morte e prisão perpétua tem uma característica, né? Essas penas podem castigar, elas podem intimidar, mas elas não ressocializam. Não tem como ressocializar um morto alguém que nunca mais vai sair da cadeia. Agora, diferente da pena de morte, a prisão perpétua, ela existe no Brasil na prática. Por exemplo, um sujeito de 69 anos, 69, e ele comete vários crimes, e ele recebe uma pena de 40 anos, que agora com o pacote anticrime pode. 40 anos, certo? Só que ele foi condenado a 100 e poucos anos, ele só pode ficar 40. Como foi 100 e poucos anos, ele não vai ter livramento condicional com base nos 30 ou 40, progressão de regime com base nos 30 ou 40. É com base na pena toda. Então ele vai ter que ficar os 40 anos na cadeia. Ora, quando terminar os 40 anos, 69 mais 40 são 109 anos. É óbvio que esse indivíduo vai passar a vida toda na cadeia. Mas é por consequência da idade que ele já tem. Não é característica pessoal, certo? Da pena no Brasil. É importante, então, que também se cuide isso. Certinho? Show de bola. Então, cuidado, meus amigos, com esses detalhes sobre esse princípio. Vamos agora para o penúltimo princípio constitucional. Penúltimo princípio constitucional, princípio da intranscendência. Coloca aí no teu caderno. Intranscendência. Na tua prova, pode ser que venha outro nome. Pode ser que venha personalidade. E na tua prova, pode ser que venha outro nome ainda. Pode ser que venha pessoalidade. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer uma coisa bem singela. Quer dizer o seguinte: a pena não pode passar da pessoa do condenado. Aí está. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos punir uma terceira pessoa porque nós não conseguimos punir o autor do crime. Então, por exemplo, o Estado processou o João, condenou-o a uma pena de prisão, mas o João morreu. O João morreu e o Estado quer, então, executar a pena em razão dos seus filhos. Pode? Não. Não pode. No momento que João morre, está extinta a sua punibilidade. Ou seja, o Estado perde o poder de punir. Ele não poderá punir mais o sujeito. Tanto que, se vocês pegarem o Código Penal no artigo 107, vocês vão ver que lá está escrito: extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Então não pode alcançar aos filhos, netos, pai, mãe, esposa, marido, não pode, certo? Só que cuidado, essa pena que está aqui, muita atenção, é a pena
criminal. Qualquer pena criminal. Pode ser a pena privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direitos, pode ser pena de multa, envolva dinheiro. Qualquer pena criminal não pode passar da pessoa do condenado. Mas e as penas civis? Como, por exemplo, a obrigação de reparar um dano, a obrigação de pagar danos morais. Isso pode ultrapassar? Pode. Pode. Então botamos assim, ó. Pena civil pode alcançar os herdeiros desde que dentro dos limites da herança, desde que dentro dos limites da herança. Então, o sujeito deixou uma herança de 10 mil reais, existe uma dívida de dano moral de 10 mil reais, alcança os herdeiros, porque é uma pena civil, não uma pena criminal. E por fim, pessoal, entendam o seguinte, quando diz aqui a pena não pode passar da pessoa do condenado, é qualquer pessoa que esteja no polo passivo de um crime. Pode ser o indiciado nas investigações, ou seja, o inquérito não pode passar da pessoa do indiciado. Ou então, o processo não pode passar da pessoa do réu. Ou então, a execução penal não pode passar da pessoa do executado. Certo? Cuidem com isso. Isso mostra para nós e organiza o que é o princípio da intranscendência ou personalidade ou pessoalidade. A pena é personalíssima. Esse é o grande segredo. Entendam que a pena é personalíssima. Feito isso, vamos agora então para o último princípio. Último princípio constitucional. O último princípio, meus amigos, ele é chamado de princípio da individualização da pena. Aqui está. Princípio da individualização da pena. Previsão legal deste princípio. Vamos por aqui. Artigo 5º, como sempre, inciso 46. O que eu posso dizer sobre esse princípio? O que é o princípio da individualização da pena? É preciso que a gente entenda, amigos, que cada sujeito, ele é único. Certo? Então, cada pena tem que ser moldada e feita a dosimetria para aquele sujeito, para aquele indivíduo, certo? Então, por esse princípio, veda-se, a aplicação da chamada pena padrão, ou seja, uma tabela que diga todo mundo que cometer tal crime a pena é tanto. Isso não pode, porque isso aí, amigos, é nivelar todo mundo. A gente sabe que as pessoas são diferentes, os crimes são diferentes e para cada um as circunstâncias, sejam pessoais, sejam do fato, são diferentes.
É por isso que cada crime, por exemplo, tem uma pena mínima e tem uma pena máxima, para que o juiz possa, então, individualizá-la de acordo com as circunstâncias de cada indivíduo. Certo? Querem ver? Primeiro, onde é que está a previsão? Quinto 46. Vamos nele. Aqui está o quinto. Vamos lá no 46. Está aqui. Chegamos nele. A lei regulará, olha ali o que diz mesmo, a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, substituição ou interdição de direitos. Vejam, pessoal, aqui que diz ali quais são as penas que podem ser aplicadas. Começa por aí. Segundo, pessoal, nós temos dispositivos no Código Penal que mostram que o juiz pode individualizar. Primeiro, o mínimo e o máximo. Mas o juiz vai usar o quê para aplicar o mínimo e o máximo? Aí nós vamos ter, pessoal, claro, o Código Penal brasileiro. Quando a gente vai no Código Penal e pega, por exemplo, o artigo 59, olha o que o 59 vai dizer para nós. Fixação da pena. O juiz atendendo culpabilidade. 2, antecedentes. 3, conduta social. 4, personalidade. 5, motivos. 6, circunstâncias. 7, consequências. 8, comportamento da vítima. O juiz vai escolher qual é a pena, a quantidade, etc. Não só isso, ele também vai ver se existem agravantes, atenuantes. Então, cada pessoa vai receber uma pena dentro da lei, dentro do mínimo e do máximo, de regra geral, certo? E assim nós não vamos ter uma pena padrão, certo? Trazendo graves injustiças. Beleza? Assim, meus amigos, a gente fecha uma parte já do tema princípios básicos, que é os princípios constitucionais. Já a partir do próximo vídeo, nós vamos trabalhar os princípios infraconstitucionais, que são os doutrinários, aqueles que o direito penal, então, elege para nós. Claro, vamos trabalhar os mais importantes, aqueles que podem marcar presença na prova de vocês. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada, e eu já espero vocês no próximo bloco. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.